Bem, olá pessoal, estamos de volta com os nossos quick vídeos, os nossos pequenos vídeos do Instituto E3S. Esses vídeos procuram elucidar algumas questões importantes que nós temos na mecânica dos fluidos computacional, né? Meu nome é Clóvis Malisca e eu vou fazer a primeira pergunta nesse nosso quick vídeo de hoje. Por que volumes finitos? Por que volumes finitos? A resposta é simples. É porque nós precisamos ter conservação de todas as nossas propriedades, massa, quantidade de movimento, energia, espécies, etc. E volumes finitos, ele é construído na base dos balanços em um volume de controle. Então, se vocês olharem esse vídeo aqui, nós temos aqui, por exemplo, sucessivas malhas da nossa discretização que vão até o nível do ponto. E volumes finitos, na verdade, ele faz um balanço num volumezinho e cria a equação aproximada. Se você for refinando a malha, você vai chegar num volume de controle que tem o nível do ponto, tem o tamanho do ponto. Ou seja, a nossa equação diferencial que aqui está é a counterpart, como se diz no inglês, né? É a análoga à nossa equação que eu vou apontar aqui, que é a nossa equação em volumes finitos. Todos nós passamos pelos nossos cursos de física na universidade e na hora de deduzir uma equação diferencial, a gente fazia um balanço. Depois fazia ΔX, ΔY, ΔZ, ΔT tende a zero e chegava na equação diferencial. É isso que volumes finitos faz. Um balanço, e nós temos essa nossa equação aqui, portanto, refinando a malha, nós temos a equação diferencial. Então não tem nada mais bonito do que isso na parte numérica, de que para qualquer malha que você fizer, independente do tamanho da malha, você tem o princípio de conservação satisfeita. Se você for refinando a malha, você vai chegar na solução analítica, que é a solução nível de ponto. Então, a conservação da massa é muito importante. E nestes slides, nós estamos pegando o que tínhamos no slide anterior e particularizando para a conservação da massa. Então, nós estamos vendo aqui que a conservação da massa é a nossa principal equação. Volumes finitos, portanto, ele sempre vai te dar a solução que respeita a conservação, independente do tamanho da malha. E isso é diferente da grande parcela de métodos numéricos que nós temos disponível. Por exemplo, aqui eu estou colocando uma equação diferencial geral aqui, ó. Equação diferencial geral. Eu posso integrar essa equação com uma determinada função peso, né? Então eu vou integrar essa equação com uma determinada função peso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa função peso vai na frente dessa equação. Se essa função peso for igual a 1, então eu vou ter volumes finitos e no chamado método geral dos resíduos ponderados, ele é chamado de subdomínio. Mas esse subdomínio com o W igual a 1, a função peso igual a 1, ele é exatamente o balanço naquele volume de controle. Então, todos os métodos que usarem uma função peso que é diferente de 1, não é conservativo. Porque na hora que eu se integrar com uma função peso aqui, que é diferente de 1, quebrou a conservação. Então, todos os métodos, né, da classe de elementos finitos, por exemplo, mínimos quadrados, colocação, Galerkin, eles são, e outras variantes, eles usam uma função peso igual a uma certa f, que não é 1, e portanto o resultado da integração
não é conservativa. Então, volumes finitos, ele usa a equação diferencial na forma conservativa, ou seja, fluxos dentro das derivadas, que na hora que se integra isso, aparecem os fluxos nas fronteiras do volume de controle. Tá? Então, isso é muito importante no processo de integração das nossas equações, porque usando a função peso igual a 1, a integração dessa equação diferencial nos dá os balanços. Né? Então isso é fundamental. Por quê? Porque agora, se você conservou massa transporta a quantidade de movimento. Daí você vai conservar a quantidade de movimento. Claro que você vai fazer um balanço de quantidade de movimento em cada volume de controle. Mas se a massa não está conservando, nada vai estar conservando. Né? Então essa é a razão de por que volumes finitos e por que volumes finitos estar presente na grande maioria dos softwares comerciais que se dedicam à solução de problemas que tenham escoamento, né? Sejam eles multifásicos, sejam eles monofásicos. O importante é que, se você tiver escoamento, é preciso conservar a massa. E veja que isso parece lógico. Se eu tiver um problema de estruturas, que é apenas a parte de pequenas movimentação de uma estrutura, eu não tenho conservação da massa. Então, outros métodos que não são conservativos funcionam bem. Funcionam bem porque não existe a conservação da massa para ser respeitada. Então, esses métodos funcionam bem. Quando começa a ter escoamento, é que começam os problemas de estabilidade e os problemas de conservação que volumes finitos não têm. Né? Então, o resumo disso tudo é, primeiro, os princípios de conservação, eles são respeitados em qualquer malha, que eu estou assinalando aqui para vocês, em qualquer malha, até chegar lá no ponto, que é a solução analítica. Então, usando volumes finitos, quando você vai refinando a malha, você tem a solução analítica. Isso acontece com todos os métodos. Todos os métodos numéricos que sejam consistentes, eles terão a solução analítica quando a malha for muito refinada. Mas você não consegue trabalhar com uma malha muito refinada sempre. E você quer trabalhar com uma malha mais grosseira, mas você quer conservação. Mesmo na malha grosseira, volumes finitos faz isso. Volumes finitos faz isso. Então a regra é essa, né? É usar volumes finitos porque garante isso. Isso dá estabilidade. Porque fica um pouco, digamos, para a física, para quem pensa na física, fica um pouco estranho você não satisfazer massa. Por exemplo, se eu tenho um tubo, um duto, que entra uma quantidade de massa aqui na entrada do duto, essa massa tem que sair lá na saída. Não é possível que lá saia outra quantidade de massa. Se você calcular a solução nesse duto e lá na saída tiver uma massa diferente da que entrou, o método não funcionou. Né? E quando o método não é conservativo, isso pode acontecer, a não ser que você refine muito a malha, que muitas vezes você não consegue fazer. Então essa é a razão de por que usar volumes finitos. Conservação em qualquer nível de discretização. Até mais, pessoal, e até o próximo. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.